Para ser bem objetivo, quero ser bem pragmático em relação à pergunta que foi posta pelo painel, né? Então, a gestão pública municipal reverte os benefícios da mineração para a sociedade? E nesse ponto, eu gostaria de ser bem categórico, Fernando. A resposta é sim. Né? A resposta é sim. Óbvio, e acredito que aí a gente precisa de fazer o desdobramento em qual extensão e em qual dimensão. Porque se a gente reduzir a uma questão binária de resposta, sim ou não, nós vamos perder uma oportunidade de trabalharmos o que, na nossa avaliação, verdadeiramente importa, né? Mas tudo que a gestão municipal faz, ela faz e se reverte em benefício da sociedade, independentemente da natureza da receita. Né? Então, faz da melhor forma, faz tudo o que deveria ser. Esses são pontos que nós precisamos de conversar. Mas para a gente poder desdobrar um pouquinho nisso e aproveitando um pouquinho de tudo que cada um dos que me antecederam já falaram, eu queria nortear pelo menos a nossa fala em três grandes pontos, em três grandes provocações que eu acredito que sejam desdobramentos naturais da pergunta que foi feita pela organização do evento e da resposta pragmática que a amiga enxerga que é um sim. A primeira é a gente discutir um pouquinho, ainda que nesse curto espaço de tempo, mas provocar uma reflexão do que significa gestão pública municipal para o Brasil. Né? Segundo, entender como que esses benefícios da mineração, que são inúmeros, e foram muito bem destacados, tanto nos vídeos institucionais que antecederam esse painel, quanto nas falas, principalmente dos representantes das empresas, como esses benefícios também são vistos pelo gestor municipal. Né? Existe esse alinhamento, existem vazios de comunicação, eu acho que são coisas, existe sombreamento de ações, e por último, como provocação também, e acredito que a gente precisaria até de um novo painel, de um novo evento para discutir isso, mas a resposta de quem absorve no plano federativo os efeitos negativos e desafiadores da mineração. O Fábio passou rapidamente por isso na sua fala, né, e ele colocou efeitos positivos e negativos. Então, nós temos que enxergar isso como... Nós temos que enxergar essa moeda dos dois lados, nós temos que enxergar esse dado por todas as suas faces, né? Para que o nosso debate seja verdadeiramente um debate transparente, né? puxando que transparência é o ponto que norteou aí a palestra matriz desse painel. Então, no que diz respeito a essa primeira provocação, e por questão de tempo, você muito rápido em todas, nós precisamos de entender que embora o Brasil seja uma união dissolúvel de União, Estado Federal, Estados, municípios e Distrito Federal, né, está lá no artigo 1º da Constituição, e eu não digo que é o princípio mais importante da Constituição Federal, mas eu digo que é o primeiro princípio, porque está no artigo 1º, né, que é o princípio federativo. Quando a gente puxa e faz essa interpretação com o artigo 18, que fala da autonomia dos entes federados, nós precisamos de realmente discutir essa questão. Os municípios têm verdadeira autonomia? Um município cuja 75% de toda a sua receita vem de uma única fonte, como o Fábio apresentou, Parauapebas, ele realmente tem autonomia administrativa, financeira, política? Então, nós temos que discutir essas coisas. Nós temos que discutir isso quando a gente coloca que a nossa carga tributária é absurda, e nós estamos vivendo aí uma discussão, uma nova discussão de reforma tributária no Brasil, mas a gente discute pouco a questão da concentração dessa carga. Né? O Gilberto, só para você ter uma ideia, para cada 100%, R$100 de tributos que são pagos por todos nós, pessoas físicas e jurídicas do Brasil, só 18, em média, chegam no município.
Então, a Kinross pagou 1 bi de tributo para o Brasil ano passado, e para os municípios chegou 18% só disso. Então, a atividade da empresa é toda no município, os impactos são todos locais ou regionais, a depender do porte, mas o grosso do recurso não fica no ente que é atendido, que é impactado. Né? Então, essas são discussões que a gente tem que colocar, porque senão a gente fica analisando a questão sobre um prisma e fica parecendo ruim pagar professores com o recurso da CEFEM, quando não necessariamente, porque se é o único recurso, vamos deixar os meninos sem escola, vamos deixar os professores recebendo mal, qual é o futuro do país cuja educação não é de qualidade? Né? Esse tipo de coisa que a gente tem que pontuar. Como funciona o papel do município nesses processos de outorga? Né? Porque o procedimento administrativo, do seu ponto de vista minerário, é todo feito pela União. O procedimento administrativo, do seu ponto de vista ambiental, é feito, na sua quase que totalidade, pelos estados. E qual que é o papel do município nisso? Então, como é que a gente não participa ao município desde o início do processo e depois entrega para ele como foi falado num dos vídeos aí, muito bonito, um oásis de oportunidade, né? Mas um oásis de desafios também. Né? Essas coisas eu acredito, Fernando, e pode parecer que o discurso aqui é contra a mineração, e não é isso, absolutamente não é isso. A AMIG é a favor da mineração no Brasil, vou deixar isso bem claro. Mas são pontos que nós temos que refletir, porque na prática tudo isso está acontecendo nos municípios. São os municípios que estão aí, participando dos investimentos que não são deles. Qual cidade que, se não fizer um convênio com o Estado, vai ter segurança pública? Qual cidade, quando a gente vai num posto de saúde, quando tem um programa de saúde da família, onde o município paga 2/3 desse programa e o programa vem como um programa federal? Qual cidade que não transporta os seus alunos da rede municipal de ensino e que vem como um programa nacional, que, na verdade, os municípios pagam 90% das despesas do programa? Então, esses assuntos têm que ser colocados à mesa para a gente ter um debate, acredito que mais amplo e mais eficiente do papel da gestão pública e dos desafios que ela tem em relação a isso. Mas é evidente que mineração traz diversos, importantíssimos benefícios. E eu quero trabalhar em três blocos de benefícios. O primeiro, o impacto positivo economicamente. E acredito que, nesse ponto, o Gilberto da Queiroz foi extremamente feliz. CEFEM é um ponto importante, mas a empresa é muito mais do que isso. A empresa, o empreendedor, na visão da gestão pública municipal, é muito mais do que ele pode ser colaborador da CEFEM, colaborador, recolhedor, pagador de CEFEM. A empresa tem uma capacidade de influência no município, sob o ponto de vista econômico, muito maior. Geração de emprego, geração de renda, fortalecimento de cadeia produtiva, repercussão tributária, e aí eu estou falando de ICMS, aí eu estou falando porque, embora no caso de exportação o ICMS é zero por conta da Lei Candir, mas isso faz com que a parte econômica seja computada para que aquele município receba o VAF, né? Receba o ICMS em forma de VAF, o ICMS da cadeia produtiva, que aí sim não tem isenção, o ISS da atividade da cadeia produtiva. Quer dizer, isso é uma possibilidade de ter impacto econômico gigantesco, e isso é muito bom, isso é muito positivo. Assim como também a CEFEM, que eu dei destaque, eu não estou encarando como repercussão tributária. E de uma maneira muito clara, a Maria falou isso, mas eu queria reforçar. CEFEM não é tributo. CEFEM não é tributo. E a Constituição Federal nos colocou essa questão. A CEFEM, no caso brasileiro, é participação do resultado. Somos sócios. O empreendedor usa 100% de insumo que é nosso, matéria-prima que é nossa, do Brasil, recurso mineral, 100% é matéria-prima brasileira. E, em troca disso, participa em até 4%, retorna isso em até 4%, que é a alíquota máxima de CEFEM. Isso é importante,
Ninguém aqui nesse painel colocou isso, felizmente, mas eu gosto de deixar isso claro para todos que estão nos ouvindo, isso vai ficar registrado. A CEFEM não é tributo, a CEFEM é participação. E embora o nome seja o pior que foi escolhido, porque vem o nome de compensação, e isso implica numa natural interpretação como que a CEFEM é resultado de compensação da própria atividade, mas a Constituição não disse isso, e mais, o próprio Supremo Tribunal Federal, que somos a sociedade brasileira, escolheu para ser quem faz a última interpretação da Constituição, não vou falar a melhor, mas vou falar a última interpretação da Constituição, já desde 2001 bateu o martelo nessa questão. CEFEM é participação de resultado. Temos que ter transparência? Temos que ter tudo isso, mas CEFEM não é tributo e CEFEM também não é compensação. Isso juridicamente muda completamente a abordagem da nossa conversa. E no caso da CETEM, os estudos do CETEM observaram isso. E que bom que observaram isso. Porque na hora que o Fábio começa a falar de receita originária, de fonte 100, essa coisa toda, é porque tem que ser dessa forma. CEFEM não tem, a utilização da CEFEM não é carimbada, ela é limitada. E ela é limitada ao quê? Nem pode ser carimbada, né? Nem pode ser. Na sua essência, ela é limitada àquilo que a sociedade local escolher. Se é bem feito ou se é mal feito, temos que conversar. Mas quem escolhe o destino da CEFEM é a sociedade local, todo ano. Porque a lei orçamentária anual nada mais é do que a discussão entre executivo e legislativo, aqueles que representam a sociedade, toda a sua coletividade, para escolher, dentro de várias demandas, aquilo que vai ser aplicado no ano seguinte, aquilo que vai ser efetivado no ano seguinte. Então, é uma peça obrigatória de planejamento e está lá na Constituição, mas ela, na verdade, tem uma importância muito maior. Agora, ela é bem feita? Ela é mal feita? Vamos conversar sobre isso. Mas daí a falar que a gente tem déficit talvez de transparência, eu entendo, mas gostaria que a gente pudesse trabalhar nível de transparência e qualidade de informação, que para mim são coisas diferentes. Qualidade do lançamento da informação. O que não significa necessariamente que os recursos na ponta não estão atingindo a sociedade. Só fazer esse paralelo que a gente considera importante. Tem um impacto social e um impacto ambiental, e a mineração também traz muitos benefícios nessa linha. Mas para a gente, Fernando, para nós, amigos, e nesse ponto eu falo realmente de todas as discussões que a gente está participando ao longo desses anos, o maior benefício, do seu ponto de vista econômico, é aquilo que passou-se a convencionar licença social. Esse é o maior benefício. Sabe por quê? Porque depois de muito tempo, felizmente, todos entenderam que a forma tradicional de estabelecer relação entre poder público e setor produtivo era falha. É ineficiente. Abre caminhos para ações pouco republicanas, abre caminho para ações pouco eficientes. Então, a licença social, ela não legitima apenas o empreendimento mineral, legitima toda a relação que o empreendedor minerário vai ter naquela localidade. É um pacto, é um matrimônio. E o matrimônio não dá estresse no início, ele dá estresse na rotina, no dia a dia, naquelas pequenas coisas que vão se acumulando. Então, para nós, essa virada de chave, que engraçado, né? É uma virada de chave que não precisou ser regulamentada. A licença social não existe na nossa legislação. Existe a licença minerária, existe a licença ambiental. Então, não é só uma questão de exploração ou de explotação do minério, exploração econômica, não é questão só de ganhar dinheiro. É uma questão, e as empresas estão, felizmente, compartilhando disso, e em muitos casos estão à frente do poder público, então estão pressionando o poder público municipal
para pensar diferente, isso é altamente positivo na nossa avaliação também, é a plena convicção do empreendimento, do empreendedor, da empresa, que ela não é um alienígena. Ela faz parte de vários tecidos da sociedade. Como empresa, como corpo de pessoas, colaboradores, corpo de funcionários, então, que são coisas fundamentais. E aí a gente busca na própria essência do que é uma empresa, né? A empresa é uma pessoa, só que é jurídica, mas é uma pessoa. É uma pessoa. Então, ela faz parte da sociedade, ela faz parte do convívio daquela sociedade, e ela tem que se preparar, ela tem um compromisso com o lugar que ela habita, com o lugar que ela se estabelece, um compromisso enquanto ela está lá, e um compromisso depois que ela não estiver. Todos nós temos nossos compromissos como pessoas físicas, né? Em relação às nossas famílias, quem é dono de uma empresa, em relação a como é que vai ser a transição da sua empresa. Quer dizer, viu? É um pensamento pós-vida. É um pensamento pós-vida. E é isso que eu entendo como o mais interessante nessa relação. Desculpa fugir, porque quem fica por último fica perdido, porque eu tinha coisas para falar, mas não quero perder o que as pessoas também falaram. Mas eu estou terminando, juro. E aí, no plano federativo, é a gestão pública municipal que absorve esse passivo. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E tem que ser mesmo. Ninguém está reclamando disso. Mas isso tem que ser colocado na relação, na conta, na equação. Claro. Por quê? Porque é evidente que o empreendimento minerário, principalmente os de grande porte, quando são iniciados, eles criam uma turbulência enorme naquela região, mesmo com geração de emprego e renda. Tem fluxo migratório, tem o que eu chamo de conflitos de transição, quer dizer, conflitos culturais, conflitos históricos. Eu iniciei minha carreira profissional num município que é minerador e é histórico, e no primeiro ciclo da parte mais moderna, assim, década de 80 e tal, foi incutido, foi tentado incutir na sociedade que preservar patrimônio histórico era besteira, o bom era asfalto. O ruim, ruas históricas estavam demodê, estraga o carro, faz barulho. O bom é asfalto. Então, olha que conflito cultural. Especulações de toda ordem, imobiliárias, comerciais, e pior, e aí sim, eu gostaria de chamar essa atenção para as empresas também, gente. Não estou passando sermão em ninguém, mas para mim é um fato relevante. A segregação de quem é empregado e quem não é. Olha que engraçado, a cidade não tem estrutura e a empresa precisa de se estabelecer lá, por causa da rigidez vocacional, é óbvio. Então, foi muito comum nos grandes empreendimentos que as empresas construíssem cidades paralelas. Vila dos engenheiros, vila de não sei o quê. Então, as pessoas que vão para esse lugar, normalmente recrutadas de fora, obviamente, ficam 5, 10, 15, 20 anos naquele lugar e não tem nenhuma sensação de pertencimento com aquele lugar. E isso é grave. Isso é grave. Né? E também a gente tem a questão de aumento de demanda. Isso vai gerando aumento de demanda. Então, essas questões, na nossa avaliação, têm que ser colocadas nesse caldeirão aí de ingredientes. E aí, na hora que a gente fala de responsabilidade intergeracional, como muito bem o Fábio falou, a responsabilidade intergeracional depende fundamentalmente das ações que a gente toma agora, né? E aí, Fábio, de público aqui, a AMIG queria muito poder participar do núcleo. Nós estamos discutindo isso internamente na AMIG, com alguns municípios, mas como eu vi que o grupo é aberto, né, como você mostrou aí, acho que a gente poderia colaborar no debate. Né? Estamos ávidos pela leitura do artigo, mas acho que para os próximos a gente poderia também colaborar. E estamos tentando colaborar na questão da diversificação econômica. Felizmente, aqui está ótimo esse painel, porque tanto o Anglo como o Queiroz, nós já tivemos, a AMIG já teve reuniões com as empresas,
para que a gente pudesse também mostrar um pouquinho que a gente entende de diversificação econômica, e está um discurso bacana, está um discurso alinhado. Como o Daniel falou, tem ações de médio e longo prazo, a gente precisa de respeitar também o tempo de maturação disso. Mas, enfim, então, só para... Desculpa pelo tempo, eu acho que estourei aí, mas só para voltar ao início, a gente tem certeza de que os recursos da CEFEM e todos os outros recursos se revertem para benefícios da sociedade, mas a gente também tem certeza que a gente pode melhorar muito a efetividade da aplicação desses recursos.